Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Professor Stephanie Sorra, na sua telinha, para mais uma aula de Geografia. Vem comigo que a aula de hoje é sobre os elementos da orientação. Tranquilo? Elementos da orientação. O que a gente vai estudar nessa aula agora, prof? Eu separei aqui 6 pontos mais relevantes para a gente fazer esse recorte para vocês, tá? Acompanha com a prof aqui em cima, que a prof fez um slide bem bacaninha para a gente acompanhar as explicações, né? E conseguir compreender melhor, tranquilo? Então olha aqui em cima, ó, nós temos o quê? Primeiro assunto, o que são, né, as coordenadas geográficas. E segundo, elementos de orientação, latitude e longitude, localização com precisão, o que são antípodas? E o famoso GPS, Sistema de Posicionamento Global. Então a gente começa com o seguinte questionamento: o que são coordenadas geográficas, prof? Imagina com a prof uma grade gigante que envolve a Terra. Quase parecido com essa imagem aqui, uma grade, uma gaiola. Tipo aquelas do circo que tem os motoqueiros na gaiola. Imagina aquela gaiola. E a Terra ali dentro. As coordenadas geográficas são como os endereços nesse jogo. Nos dizem a localização exata de qualquer ponto na Terra. Parecido com o jogo da velha, né? Que a gente corta ali as cruzetas, x, 0, não é isso? É como se cada x e 0 fosse o endereço de um lugar no mundo, dentro das grades. Vamos entender melhor. Olha essa imagem aqui em cima. A prof trouxe para vocês imagens que representam os paralelos e os meridianos. Os paralelos são a latitude e os meridianos são a longitude. Quando você escuta, por exemplo, às vezes na medicina, o médico está ali orientando estudantes em uma cirurgia, eles costumam falar assim: façam uma incisão longitudinal. O que seria isso? Pegar o bisturi, fazer a incisão no paciente no sentido vertical, digamos, né? Longitudinal. Tranquilo? Essas linhas imaginárias, elas são matematicamente calculadas. E elas foram desenvolvidas ao longo de muitos estudos e muitos anos de dedicação de pessoas que já se foram há muito tempo. Elas são imaginárias porque não há esse risco na Terra. A gente sabe o lugar delas porque fizemos matematicamente a metrificação. Então observa aqui nesse esquema, por exemplo, que eu tenho os paralelos, eles variam de 0 até 90 graus, tá? Tanto para o norte quanto para o sul. E aí vai... Número 0 é a linha do Equador. O 0 é um número alto ou um número baixo? Um número baixo. Então, quando você escutar assim, a cidade fica em baixas latitudes, é quente, está perto do Equador. Quando você escuta assim, a cidade está em altas latitudes, é fria, está longe do Equador, tá bom? Números mais altos, ó, 15, 30, 45. Já os meridianos, ele também tem um meridiano 0, que é o famoso meridiano de Greenwich, que também tem 0 grau. Assim como o Equador, ele divide a Terra no sentido latitudinal entre norte e sul, Greenwich também divide a Terra em 2 hemisférios. Nós temos os hemisférios oriental, né, que está para leste, e o ocidental, que está para oeste. Tranquilo? Varia de 0 a 180 graus. E se você calcular esses dois números, vai dar exatamente a circunferência da Terra, 360 graus. Matemática pura. Próxima informação, prof. Nesses lugares que a prof acabou de te explicar, Equador e Greenwich, existem obviamente marcos, né, monumentos, para exemplificar, personificar que ali é onde passa, né, a linha imaginária. Então, por exemplo, aqui em Equador, em Quito, capital, nós temos um monumento chamado Mitad del Mundo, que significa metade do mundo. Nesse ponto passa uma linha que separa os hemisférios norte e sul do planeta. A latitude 0 grau se caracteriza
por qualquer ponto alinhado horizontalmente a essa região. Aqui temos a imagem de um turista, né, com a famosa foto com os pés em dois hemisférios diferentes. Então ali ele está com o pé no hemisfério norte e com o pé no hemisfério sul. Tranquilo? E lá em Greenwich, prof? 0 grau também. Tem? Tem. No distrito de Greenwich, que fica ali em Londres, Reino Unido, está localizado um observatório espacial chamado Greenwich, por isso que a linha tem esse nome. A longitude 0 grau se caracteriza por qualquer ponto alinhado verticalmente com essa região. Aqui imagem de turistas também, tirando foto, né, nesse monumento. Aqui a gente percebe que a mãe ficou em um hemisfério e colocou os filhos no outro. Então é bem característico das pessoas que visitam esses lugares fazerem essas fotos, né, com um pé em cada hemisfério. Prof, quais são os elementos da orientação? Bom, a gente tem muita coisa para ajudar. Hoje com a tecnologia nem se fala, mas em passados remotos, os astrônomos, os navegantes, os andarilhos, os exploradores se guiavam por instrumentos bem rudimentares. A maioria se baseava pelas constelações, aqui no hemisfério sul, o famoso Cruzeiro do Sul, no hemisfério norte, a famosa Ursa Polar, que é a estrela polar. Outra forma também era calculando, né? Com o astrolábio, que era um instrumento, calculando matematicamente a posição dos astros para saber a direção. O Sol também auxiliava muito, e é isso. O que acontece? O que seria orientação, prof? Acompanha com a prof aqui o slide, tá? Lê comigo, ó. A finalidade básica é indicar uma direção a seguir. Pontos de referência. No passado, como eu acabei de explicar para vocês, utilizava sobretudo os astros, Sol, Lua, estrelas. A famosa rosa dos ventos indica pontos fixos de orientação, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e intermediários. Nessa rosa dos ventos que a prof trouxe aqui está todos eles, os cardeais, colaterais, subcolaterais e intermediários. Então, os mais comuns, que a gente aprende muito na escola e usa mais, são os cardeais. Norte, sul, leste e oeste. Entre o norte e o leste, nós temos o NE, que é o nordeste. Entre o leste e o sul, eu tenho o sudeste, SE. Entre o sul e o oeste, eu tenho o sudoeste, SO. E entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Beleza? Tranquilo. Aqui nós temos os outros, inclusive como tarefa de casa, já vou pedir para você desenhar bem bonito uma rosa dos ventos com todos os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Dessa forma, você vai aprender ainda mais sobre essa localização, tá? Da rosa dos ventos. Encontrando o caminho. Acompanha com a prof aqui. Os pontos cardeais, como eu já citei, norte, sul, leste e oeste, são as direções básicas. E os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste, são os intermediários ali entre eles. Aqui em Imperatriz Maranhão, nós temos um importante fator para nos auxiliar nessa localização, nessa orientação, que é o majestoso rio Tocantins. Então prestem atenção, tentem se imaginar, tá, onde vocês estão agora, na sua casa, no shopping, enfim, onde você estiver agora. Tenta perceber para onde é o rio Tocantins. É só você, estou aqui em tal rua, rio Tocantins é para cá. Pronto. Identificou onde está o rio? Quando nós estamos na beira-rio, fim de tarde, todo mundo vai para assistir o pôr do sol. O sol se põe ali no horizonte, né? Ali no rio Tocantins, naquela direção da cidade vizinha, né? Bela Vista, São Miguel ali. Se você lembrar da sua aula de geografia, lá do 4º ano, 5º ano, você vai saber que o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, o rio Tocantins, lá onde o sol se põe aproximadamente, tá? Porque a água, nas épocas do ano, ele meio que muda um pouquinho de posição, mas fica sempre naquele sentido.
Onde o sol se põe no Rio Tocantins é o oeste. Aí é só você fazer a direção imaginária do sol. Vem para cá, leste. E aí você vai encontrar as outras, né? O norte e o sul. É a forma mais fácil de você saber a localização. Muita gente quando está de dia que vê um avião passando aqui em Imperatriz, alguns falam assim, eita, ele está indo para São Luís. Outros falam assim, eita, já está vendo Brasília dali, ó. É assim? Porque tem gente que já tem essa noção de para onde que é o norte, para onde que é o sul, e sabe que Brasília, né, está mais para o sul em relação à Imperatriz, e São Luís está mais para o norte em relação à Imperatriz. Então, sabendo para onde é o oeste, que é onde o rio está, o sol se põe, a pessoa tem noção de para onde que o avião está indo, né? Se para São Luís ou para a capital Brasília. Tranquilo? Latitude e longitude. Como a prof já explicou para vocês agora há pouco, o que vai mensurar esse conceito, prof? Latitude. Linhas horizontais que variam de 0 a 90, tanto para o norte quanto para o sul. Longitude, linhas verticais a partir de Greenwich, que varia de 0 a 180, tanto para leste quanto para oeste. Perfeito. Localização com precisão. Lembra que a prof falou no começo da aula sobre você imaginar aquele globo da morte com os motoqueiros naquela grade, né? E a terra dentro. Olha esse pin que a prof colocou aqui vermelhinho. Onde está esse pin é a localização de algum lugar. Nesse desenho aqui, esse continente é a África. Então, ali deve ser o Congo, né? República Democrática do Congo, aproximadamente. Cada ponto na Terra tem uma latitude e uma longitude única, como um endereço completo. Imagine encontrar um amigo em um grande parque. Você precisa saber qual a quadra e o número da casa. No caso, seria a latitude e a longitude. Vamos mais uma vez exemplificar a Imperatriz. Em aplicativos gratuitos como o Google Maps ou o Google Earth, nós conseguimos identificar e buscar por qualquer lugar no mundo com as coordenadas geográficas. Observa aqui, por exemplo, eu coloquei essa imagem de satélite pelo Google Earth, tá? Essa delimitação todinha com o pin em cima é a cidade da Imperatriz, tá? Região todinha de Imperatriz. E aí na parte inferior do mapa a gente tem pequenininho as coordenadas, né? Por isso que a prof deu um zoom aqui mais para cima para você identificar os números, o endereço de Imperatriz no mapa, né? Em relação a coordenadas geográficas, que seria qual? Observe que a primeira é a latitude, tá? Sempre começa pela latitude. E o segundo número é a longitude, tá? Em pé. Vamos aprender a ler as coordenadas geográficas. Então, observem aqui. Como que se lê, prof? Tem um número 5, 20, 24, 3, o que é isso? Vamos lá. Você vai ler sempre assim, ó. Começa sempre por grau, depois por minuto, depois por segundo. E aí a letra que vem é a localização, se está no sul, se está no oeste, se é mais pro oeste, pro leste, enfim, pro norte. Então, bora ver aqui. Imperatriz. 5 graus, 20 minutos, 24,3 segundos de latitude o quê? Sul, porque nós estamos abaixo da linha do Equador, tranquilo? E a longitude? Nós estamos para leste ou oeste de Greenwich? Oeste. Então, o W ali é oeste em inglês, tá? West. Vamos ler a nossa longitude? 47 graus, 45 minutos, 20,3 segundos de longitude oeste. Pronto, se você digitar bem assim no Google Maps e apertar Enter, vai dar certinho em cima de Imperatriz. É assim, por exemplo, que aviões voam à noite, né, com essas tecnologias controladas. Ele sabe certinho para onde ir, coloca no computador do avião, de bordo, sistema de GPS, radar, tudo certinho. O piloto só vai ali metrificando tudo. Esse mapa mostra para vocês a localização que a gente acabou de aprender. Então, observa aqui.
A linha que eu coloquei de vermelho na horizontal é a latitude ou a longitude? Latitude. Os graus que a prof acabou de explicar para você. E aqui está na vertical, longitude ou latitude? Longitude. E aqui está o endereço. Seguindo as duas linhas, você vai cair num ponto certinho, que é a cidade de Imperatriz Maranhão. Pessoal, tranquilo até aqui sobre o que são as coordenadas geográficas? Perfeito. Antípodas. Sem mais delongas, gente. Antípodas é aquilo que está ao oposto, ao contrário. Olha essa imagem que a prof colocou aqui. Imagina que essa imagem é a Terra. Aquela outra bolinha lá em cima, por exemplo, um satélite. E aí eu tenho duas pessoas em cidades opostas, mas se você cavar um túnel embaixo da pessoa, vai dar certinho onde a outra está. Então a prof trouxe aqui o exemplo. Ó. O Tanaka está num lugar entre E e D e o João está no mesmo lugar que ele, só que oposto, contrário. Muito parecido com o que a gente estuda na geografia em relação ao meridiano de Greenwich e a sua antípoda, né, que é a LID, Linha Internacional de Data, que define aí se você avançou um dia ou voltou um dia se está viajando. GPS, Sistema de Posicionamento Global. Essa é fácil, todo mundo usa, todo smartphone já vem com esse app instalado, e além de ter nos carros, né, mais modernos, e enfim. Rede de satélites, né? Uma rede de satélites carregados em funcionamento, a gente tem aí precisamente uns 28 funcionando, que a gente mais conhece. Mas tem mais de 1.400 satélites, né, rodopiando a Terra, sem falar os que nem funcionam mais, que são lixo espacial. O GPS usa uma rede de satélites para determinar a localização precisa de qualquer receptor na Terra. Quando você faz uma ligação via WhatsApp para alguém, em milésimos de segundos, a ligação ela voou até um satélite e foi para o telefone da pessoa que você ligou em qualquer lugar do mundo. Então funciona muito rápido e é dessa forma, tá bom? É como ter um mapa interativo que acompanha seus movimentos em tempo real com diversas aplicações em diversos setores. O mais comum para a gente é qual? Fazer mapas simples e fazer uma entrega, né? Muitas pessoas que têm negócios vão fazer entrega de bolo, de lembrancinha, de qualquer coisa que você venda. A gente se referencia pelo Google Maps para encontrar os lugares, né? Essas são as principais formas. Navegação e rastreamento, caminhões, veículos, motos, tem hoje já sistema de rastreamento, né, através de chips instalados, e aí isso é acompanhado por um GPS, por um aplicativo também. Pessoal, espero que você tenha compreendido essa aula. Não esqueça de desenhar a minha Rosa dos Ventos, tá? E mandar pra gente aqui as fotos na TV. Um beijo, até a próxima aula, não sai daí.